Boa noite, cursistas. Sejam bem-vindos ao nosso último webinário do curso de Agente de Combate. Foi um prazer tê-los aqui no nosso curso. Eu espero que vocês tenham aprendido e tenham engrandecido mesmo assim na profissão de vocês esse curso. Podemos contar com excelentes professores, tutores. Foi um prazer mesmo tê-los vocês aqui. Hoje, nosso webinário é da disciplina Informática Aplicada ao Trabalho do ACE. Juntamente comigo está a professora mediadora Ana e a professora formadora Arielle. Pode se apresentar, Ana. Olá, queridos participantes, cursistas, como a Suiane falou, é a última disciplina do curso. Nós, professores mediadores, já estamos com saudade de todos. Então, aproveitem a última disciplina e não deixem para a última hora. Pode começar, professora Arielle. Um grande abraço. Boa noite, cursistas. Meu nome é Arielle Garcia. Eu sou formada em Sistemas de Informação pela Universidade Estadual de Montes Claros, a Unimontes. Moro aqui em Montes Claros há 11 anos já. Sou de uma cidade na divisa com a Bahia, cidadezinha pequenininha. Estou fazendo o meu primeiro webinário, está sendo com vocês. Estou um pouquinho nervosa, mas quero que vocês tenham todo sucesso também nesse curso, no final desse curso que vocês estão apresentando, finalizando agora com o nosso último webinário. Enfim, eu vou dar início ao nosso webinário, né, que é de informática aplicada ao combate, ao trabalho. Só um minuto. Webinário de informática aplicada ao trabalho do agente de combate a endemias. E temos por finalidade fazer um resumo sobre todo o conteúdo que foi trabalhado na nossa disciplina. Tudo bem? Então, antes de inicializar, eu queria deixar bem claro que, apesar do nome da disciplina, que o nosso webinário ele não tem como objetivo ensinar informática comum, ferramentas de informática que a gente está acostumado a utilizar no dia a dia, como Word, Excel, PowerPoint. O nosso objetivo é saber como proceder com as informações que nós obtemos no dia a dia do trabalho, né, do agente de combate a endemias. Então, antes de iniciar mesmo, falando sobre os sistemas, que é o nosso objetivo, os sistemas de abrangência nacional de saúde, vamos ter alguns conceitos que vamos só lembrar esses conceitos que foi trabalhado também na nossa disciplina, como, por exemplo, o conceito de dados, que ele é um conjunto de elementos solto que por si só ele não vai resultar em algo concreto ou com sentido, né? Eles não têm uma finalidade de passar alguma... Eles não têm uma finalidade até serem analisados e devidamente organizados. Por exemplo, como é o caso dessa placa, vamos levar em conta o mesmo exemplo que a gente tem na apostila, que é a placa de pare. Uma placa de sinalização, que nesse caso vai ser a placa de pare. Tá? Se você observar apenas a placa, ou só a letrinha, as letras pare, você não vai obter muitas informações sobre o que ela quer dizer, né? É apenas um símbolo, vai ser apenas um desenho. Outro conceito importante para a nossa disciplina vai ser o conceito de informação. E já no conceito de informação, ele é um conjunto organizado de dados que vai constituir uma mensagem sobre um determinado evento, um determinado fenômeno, né? Um assunto. E a partir desses dados, essa informação vai nos permitir tomar decisões e resolver alguns problemas. Por exemplo, levando em conta também novamente a plaquinha de pare. Se a gente observar apenas a placa,
de pare, ela não vai nos passar nenhuma informação. Mas se nós observarmos todo o conceito, a placa de pare, que está próxima, que está numa via pública, que também está próximo a um cruzamento, Só um momento. Não tá, a apresentação não está sendo passada, tá? Tá só com a capa do slide. Faz um teste aí, rapidinho. Para ver se você consegue passar esses slides. não está passando? Não. Vou parar e apresentar novamente. Tá modificando? Tá sim, agora tá. Agora tá? Tá. Aí pode continuar. Ok. Então, como havia dito, observando agora essa placa, voltando ao exemplo, observando essa placa de pare apenas, ela não vai nos trazer informações se a gente observar só ela. Mas se a gente olhar todo o contexto, todo o conjunto das informações, a placa de pare, que está numa via pública, que está próximo a um cruzamento, ela vai nos, quando eu tiver, eu enquanto condutor, quando estiver vindo, eu vou visualizar e captar a informação de que é necessário parar naquele cruzamento e com base nela eu vou tomar a minha decisão de reduzir até chegar ao cruzamento e parar. Então, de forma bem sucinta, dados vai ser um valor quantitativo ou qualitativo para caracterizar um fato ou uma circunstância, enquanto informação já vai ser o resultado do processamento, da manipulação e da organização desses dados. Outro conceito que temos que levar em consideração também seria o conceito de conjunto de sistema, desculpa. Sistema. O que seria um sistema? O sistema, ele é um conjunto de módulos que são interligados, que estão integrados, e eles trabalham de forma conjunta, de forma que eu consiga alcançar um objetivo em comum. Eles consigam alcançar um objetivo em comum. Vamos colocar um exemplo de um sistema municipal de saúde, que ele é composto por vários módulos, hospitais, ambulatórios, farmácias, e eles produzem várias ações, como consultas médicas, distribuição de medicamento e vacinação. E essas ações, elas têm o objetivo de produzir uma resposta às necessidades de saúde de uma determinada população. Então, o sistema vai ser um conjunto integrado de partes que se articulam, que trabalham de forma simultânea para uma finalidade em comum. Um outro conceito é o de situação de saúde, que ele estabelece a análise da saúde de grupos populacionais definidos de acordo com sua condição de vida. Então, nessa análise, ele vai englobar um processo de territorialização das condições de saúde, de modo a reconhecer as relações entre condições de saúde, condições de vida e acesso aos serviços de saúde de um determinado território ou uma determinada comunidade. Professora, só desculpa um pouquinho, os alunos estão falando que o som está um pouquinho ruim. Se puder aumentar, por favor, obrigada. Aumentar? Tá no máximo. Eu vou tentar falar um pouquinho mais alto, será que melhora? Você pode confirmar com eles se melhora? Pode tentar que eu confirmo com eles. Tá ok, você me dá um retorno. Outro conceito que vamos precisar também para falar sobre sistemas de informação em saúde é o conceito de indicadores, que eles são medidas ou sinalizadores, que contêm informações relevantes sobre determinado atributo ou dimensões do estado de saúde
bem como o desempenho de um sistema de saúde em geral. Então, a interpretação conjunta desses indicadores vai ajudar especialistas a refletirem sobre a situação sanitária de uma população ou comunidade e também vai servir para auxiliar a criação de políticas públicas de maneira a aperfeiçoar o sistema de saúde e garantir melhores condições e qualidade de vida à população de modo geral. Um exemplo de indicador, por exemplo, um exemplo de indicador é a taxa de crescimento na população de uma determinada comunidade. Com base nessa taxa de crescimento, com o aumento do número da população, vai ser necessário desenvolver ajustes aos sistemas de saúde para que seja possível atender toda essa comunidade, que seja possível que toda a população tenha um atendimento. Por exemplo, aumentou o número de população, será que vai ser necessário criar mais unidades de saúde básica? Será que será necessário contratar mais enfermeiros, mais médicos, pediatras e assim vai. Então, indicadores eles têm a representação que vai nos permitir, a partir de uma preferência que damos a um determinado evento, produzir informações visando elaborar o conhecimento sobre uma determinada situação, com o propósito de tomar decisões e agir para transformar a realidade compreendida no espaço indicado. Você pode me retornar se melhorou? Melhorou sim, o pessoal agora falou que está tudo ok. Obrigada, Ok, professora. eu que agradeço. Então, agora vamos entrar em sistemas de informação em saúde. De acordo com a OMS, em 1981, lá, eles definiram que um sistema de informação em saúde é um conjunto de componentes que atuam de forma integrada por meio de mecanismo de coleta, processamento, análise e transmissão da informação necessária e oportuna para implementar processos de decisões no sistema de saúde. Seu propósito é selecionar dados pertinentes e transformá-los em informações para aqueles que planejam, financiam, provêm e avaliam os serviços de saúde. Então, sistemas de informação, eles são compostos por uma estrutura que é capaz de garantir a obtenção e transformação de dados em informações. E sempre nesse processo de transformação de dados, há profissionais envolvidos, desde a seleção, a coleta, classificação, armazenamento, análise, divulgação e recuperação dos dados, né? Vamos falar aqui de um exemplo de sistema de informação em saúde já. Por exemplo, em um hospital, ele tem atividades de controle de estoque de materiais, por exemplo, no almoxarifado. E lá produz vários dados que vão gerar informações que devem orientar, né? Decisões ligadas à aquisição, distribuição e armazenamento de materiais. Por exemplo, insumos, materiais de papelaria, materiais de limpeza. E aí eles com base nesses levantamentos, é o que vamos fazer tomar decisões de adquirir, como vai ser feita essa distribuição, e para que seja feita de uma maneira mais eficaz, torna-se necessário contar com um sistema de informação voltado exatamente para o controle de materiais. Existem dados ainda, informações que são geradas em diferentes unidades operacionais, hospitais, consultórios, que interessam não só a própria unidade, mas também todo o sistema de saúde. São informações consideradas estratégicas, voltadas para uma avaliação permanente das respostas que estão sendo produzidas e do impacto obtido sobre a situação de saúde. Como no caso, em sistemas de informações ambulatoriais, ele vai nos informar sobre a produtividade de consultas, gineco-obstetrícia e também sobre a cobertura de gestantes alcançada com consultas de pré-natal.
realizadas, né? Em sistemas de informações hospitalares, eles vão nos informar sobre a ocorrência de complicações ligadas à gravidez, ao parto e ao pós-parto. E em sistemas de informações sobre mortalidade, vai nos informar sobre o índice de mortalidade materna. Então, podemos dizer que a combinação desse sistema vai nos permitir uma avaliação das respostas e o impacto dessas avaliações, dessas respostas, sobre uma determinada situação de saúde. Os sistemas de informação, eles devem ser organizados enquanto um instrumento para apoio à gestão de um sistema de saúde. Eles devem produzir também informações que possibilitem a avaliação de uma determinada situação, a tomada de decisões sobre as respostas, né, sobre as ações que vão ser implementadas, o acompanhamento e o controle de execução dessas ações propostas e a avaliação do impacto alcançado sobre a situação de saúde inicial. Então, temos que o nosso processo de produção de uma informação, ela vai da coleta de dados, com a geração e o registro de dados, essa coleta ela tem que ser padronizada para poder coletar, na coleta dessas informações. Eles tem um processamento de dados, que é onde vem a recepção, a codificação, a tabulação dos dados. Tem a parte de controle de erros e inconsistência, que é onde pode se observar nesses dados que foram coletados inicialmente. Por exemplo, se existe uma ficha em que consta que um determinado paciente tem câncer de colo do útero, só que na ficha também consta que o paciente é do sexo masculino, essas inconsistências que vão ser corrigidas e futuramente serão armazenadas, podendo ainda ser encontrados novos erros e ter uma manutenção, uma recuperação desses dados para um novo controle de erros, né, uma nova correção de inconsistências, armazenada novamente e disponibilizado desses dados, a disponibilização desses dados, que é feito no portal do DataSUS, que a gente vai falar um pouquinho do DataSUS mais à frente, mas inicialmente o DataSUS, ele vai te permitir obter dados, relatórios de diversos sistemas de saúde do Brasil, onde, por exemplo, você consegue pegar uma taxa de mortalidade, a taxa de mortalidade de homens, pessoas do sexo masculino, nascidos no Maranhão, com idade entre 45 e 70 anos, que teve como causa da morte, causa do óbito, por exemplo, câncer de fígado, do período de 2010 até 2020. Você consegue fazer esse levantamento, essa filtragem desses dados, e o DataSUS te permite, te envia, te mostra todos esses levantamentos, entre outros. Bom, vamos falar agora dos sistemas de informação de abrangência nacional, começando dando uma pequena introdução sobre o DataSUS, né, que já sabemos que é o sistema de informática, Sistema Único de Saúde. Ele vai coletar, processar e disseminar informação sobre a saúde no Brasil. Ele surgiu em 1991, com a criação da Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA, que na época a FUNASA passou a exercer a função de controle e processamento das contas referente à saúde, que antes era a responsabilidade do DataPrev. Então, em 1991, o DataSUS foi formalizada, a sua criação e suas competências, e tem como responsabilidade, né, prover os órgãos do SUS de sistemas de informação e de suporte de informática necessários aos processos de planejamento, operação e controle em todas as subdivisões da União, que é em caso de estados e municípios, né? Então, ela vai administrar informações de saúde,
como índice de saúde, informações epidemiológicas, informações de mortalidade. Também ele administra as informações financeiras, como informações referentes a recursos do Fundo Nacional de Saúde, que é transferido aos municípios, informações referentes aos créditos que são pagos aos prestadores de serviços de saúde, né? E tem também como competência o DataSUS fomentar a informatização do SUS, desenvolver programas e tecnologias de informação em consonância com a Política Nacional de Saúde, manter ativa as bases de informações de gestão institucional, assegurar aos gestores do SUS serviços de tecnologia da informação, se aliar a entidades de pesquisa para, em cooperação, desenvolver novas tecnologias para as informações de saúde e apoiar todas as subdivisões da União, no caso do Estado de Saúde, na informatização da saúde. Ele também é responsável por registrar e processar informações de saúde de diversos sistemas, como eu falei no caso lá, sobre as mortalidades, né? Que a gente consegue, todos os dados desse sistema são enviados ao DataSUS. Outro sistema que ele é responsável é o de Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, o CNES. E no CNES, ele vai conter todas as informações sobre bases de atendimento instalada para a população no país. Por exemplo, número de leitos, equipamentos e profissionais por especialidades. Por exemplo, no caso aqui, se a Santa Casa de Montes Claros, quantos leitos estão disponíveis para gestante, para o Covid, por exemplo, quantos estão para maternidade, quantos leitos de UTI, se na Santa Casa de Montes Claros tem equipamentos para fazer exames de raio-x, tomografia, ressonância, e também consta informações sobre profissionais, se existe pediatra, quantos pediatras, se é efetivo, se é contratado, enfermeiros, assistentes básicos. Vamos falar agora sobre o Sistema de Informação de Mortalidade, né? Que é o SIM. Ele foi criado em 1975 para obtenção regular de dados sobre óbitos, né, em todo o território brasileiro. Então, ele forma assim, um banco nacional sobre a mortalidade e quem alimenta esse sistema são os estados que inserem os dados desse sistema. A fonte de dados, a fonte de informação do Sistema de Informação de Mortalidade é a declaração de óbito. Ela é padronizada, distribuída pelo Ministério da Saúde em 3 vias. Esse documento ele é indispensável para a emissão da certidão de óbito em cartórios de registro civil e, consequentemente, é necessário para a certidão de óbito para realizar o sepultamento. Então, de forma bem sucinta, o fluxograma mais ou menos de como funciona a emissão da declaração de óbito é o seguinte: o paciente, o médico que atestou o óbito do paciente vai preencher o documento, a declaração de óbito, em 3 vias. Na primeira via, ela será encaminhada à Secretaria de Saúde, que é quem vai analisar os dados que constam nessa declaração de óbito, vai validar e inserir no sistema de informação de mortalidade. A segunda via é entregue à família, para que ela possa comparecer ao cartório de registro civil e emitir a sua declaração sua certidão de óbito. E essa segunda via, quem o cartório vai armazenar, vai arquivar. A primeira via, quem arquiva é a Secretaria de Saúde. E a terceira via, ela é arquivada dentro do prontuário do próprio falecido no hospital. Em locais que não possuem médicos, essa declaração de óbito ela é preenchida pelo próprio cartório.
um responsável vai comparecer ao cartório com mais 2 testemunhas que presenciaram o óbito, para que possam ser registradas, e aí o cartório vai arquivar essa via e enviar também uma outra via para a secretaria, para que possa inserir esses dados. O Sistema de Informação de Mortalidade, ele proporciona a produção de estatística de mortalidade e a construção dos principais indicadores de saúde, que como no caso de mortalidade geral, mortalidade infantil, mortalidade materna. E a análise dessas informações vão permitir estudos não apenas do ponto de vista estatístico e epidemiológico, mas também sociodemográfico. Esses dados sobre mortalidade, eles também podem ser obtidos através de CD-ROM, que eles são distribuídos para as secretarias pelo Ministério da Saúde, consultas também através do site do portal do DataSUS, no mesmo caso que a gente fez o levantamento lá sobre o óbito, né, o caso de óbito, e secretarias municipais e estaduais de saúde. Bom, temos aqui agora o Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos. Esse sistema, ele tem por objetivo coletar dados sobre todos os nascimentos que são informados no território nacional e fornecer dados sobre natalidade para todos os níveis de sistemas de saúde. Ele foi implantado desde 1994, sua implantação ocorreu de forma lenta e gradual. Ele também possui o mesmo processo, um processo parecido com o do Sistema de Informação de Mortalidade, né? E sua declaração, só que é a declaração de nascido vivo. Ela é padronizada também pelo Ministério da Saúde e é distribuída em 3 vias. E também o fluxo é muito parecido, é praticamente o mesmo fluxo da declaração de óbito. Os hospitais, né, o médico vai preencher, encaminhar a primeira via, as 3 vias, e aí a primeira via ele vai encaminhar à Secretaria Municipal de Saúde, que vai digitar, analisar, validar e inserir, né, esses dados via internet para a Secretaria Estadual. A segunda via é entregue à família para que possa comparecer ao cartório de registro civil e lá ela vai emitir a certidão de nascimento. Essa segunda via também vai ficar arquivada no cartório. E a terceira via, ela é arquivada também no prontuário médico da mãe. Aqui vamos criar vamos só praticar um pouquinho o nosso conteúdo. Vou fazer aqui uma perguntinha e aí vocês podem responder discutir e responder aí no bate-papo mesmo. No final a gente vai voltar nela, tá bom? A respeito dos sistemas de informação de saúde utilizados no Brasil, é correto afirmar que o sistema de informação sobre mortalidade, ela emite uma declaração de óbito que pode ser preenchida por qualquer profissional de saúde que presenciou o óbito. Será? O Sistema de Informação Ambulatorial do SUS é um sistema desenvolvido para controle de dados epidemiológicos. A gente ainda não falou do Sistema de Informação Ambulatorial, mas nós vamos tratar nele ali na frente um pouquinho. Mas vocês já deram também uma lidinha nele, que tem na apostila falando também. A certidão de nascimento, ela é um documento de coleta de dados no Sistema de Informação do Nascido Vivo. E o Sistema de Informações Hospitalares do SUS foi criado para operar sistemas de pagamento de internações pelo governo federal. Vamos analisar aqui um pouquinho, a gente vai discutir, mas no final, né, no final da nossa aula, a gente discute e a gente volta aqui nessa atividade, tá ok? Bom, vamos falar aqui sobre o Sistema de Informação de Agravo de Notificações, né? Ele tem por objetivo coletar, transmitir e disseminar dados gerados rotineiramente pelo Sistema de Vigilância Epidemiológica, nas 3 esferas do governo:
para apoiar processos de investigação, de análise de informação sobre doenças de notificação compulsória. Então, ele é um sistema que é alimentado principalmente pelas notificações e investigação de casos que constam na Lista Nacional de Doenças de Notificação Compulsória. Então, sua utilização efetiva vai permitir a realização do diagnóstico da ocorrência de um evento ou um surto em uma determinada população. Também pode fornecer explicações de causa dos agravos de notificações compulsórias, além de indicar risco aos quais as pessoas estão sujeitas, ao qual risco uma comunidade está correndo, a respeito de questão de surto de doenças, né? É bom a gente também levar em conta o que seria o agravo, né? Que o agravo, essa notificação de agravos, agravo ela não é bem uma doença, mas no caso ela seria os danos à integridade física, mental e social de um indivíduo que é provocado por uma doença ou uma circunstância. No caso de intoxicação, abuso de drogas, que ela não é bem a doença, mas coloca em risco a integridade física ou mental de um indivíduo. Então, os principais documentos, as principais fontes de informação do Sistema de Informação de Agravos e Notificação é a ficha individual de notificação e a ficha individual de investigação. Na ficha individual de notificação, ela é preenchida para cada paciente quando existe uma suspeita da ocorrência de um problema de saúde, né, de notificação compulsória ou de interesse nacional. Essa ficha ela é encaminhada pelas unidades básicas aos serviços de vigilância epidemiológica das secretarias municipais. E as secretarias municipais repassam semanalmente, por meio de arquivos magnéticos, por e-mail, sites, para as secretarias estaduais de saúde. E essa Secretaria Estadual de Saúde, ela encaminha quinzenalmente para a Secretaria de Vigilância de Saúde. Então, são exemplos de notificação compulsória semanal. Por exemplo, casos de dengue, casos de febre da chikungunya. Quando não há durante a semana não é não é levantada nenhuma suspeita sobre nenhuma dessas doenças de compulsórias de notificação obrigatória, né? Quando não existe nenhuma notificação nova, as unidades elas também precisam preencher um formulário, que no caso são os formulários de notificação negativa, que geralmente esses formulários indicam que o sistema, que determinada ação está sendo eficiente, que aquele sistema de saúde está sendo eficiente. E essa ficha de notificação negativa tem o mesmo prazo de entrega que a de compulsória semanal, que é de 7 dias, da Secretaria Municipal para a Secretaria Estadual e quinzenalmente da Secretaria Estadual para a Secretaria de Vigilância Sanitária. Existe ainda a ficha individual de investigação, que nela vai constar todo um roteiro de identificação para identificar a fonte da infecção, o mecanismo de transmissão da doença e ainda a confirmação, se a confirmação ou descarte da suspeita daquela notificação. Temos aqui uma ficha de notificação, modelo de ficha de notificação, né? Em que tem o campo dos dados gerais, que vai ser qual o tipo de notificação, se é negativa, se é um caso de surto, se é uma notificação individual, a data da notificação, município, unidade de saúde, o código dessa unidade e o código do município. Também temos a parte de notificação individual, onde é que vai falar qual é o agravo, a doença, o nome do paciente, o código da doença, né, o CID, a data dos primeiros sintomas, data de nascimento, idade, sexo, raça, escolaridade.
Também temos notificação de surto para caso, né, o número de casos suspeitos, o local inicial de ocorrência do surto, se é numa mesma família, se está restrito a uma família, se está restrito a um hospital, um bairro, se está disperso em mais de um município, em mais de um bairro, se está apenas no caso restrito a uma escola, uma creche, uma instituição. E também temos os dados de residência do paciente, né? O endereço, município, bairro, um ponto de referência. Essa aqui é a ficha de notificação individual. Existe ainda a notificação compulsória imediata, né? Que ela deve ser realizada pelo profissional de saúde, o responsável pelo atendimento, né, assistencial, quem prestar os primeiros atendimentos ao paciente, que tem, em casos de algumas doenças de notificação compulsória, que tem que ser enviado entre os sistemas, do Sistema Municipal de Saúde para o Sistema de Estadual e a Secretaria Estadual de Vigilância em até 24 horas, pelos meios mais rápidos disponíveis, que são exemplos de casos confirmados ou mesmo um caso suspeito de síndrome respiratória aguda grave, que é o caso que estamos vendo aí agora, casos de Covid, raiva humana, poliomielite, varíola, entre outros. Também, uma observação nesse caso para óbitos por dengue. Na notificação semanal, apenas casos em que as pessoas forem identificado o suspeito de dengue, ela é enviada semanalmente. Mas óbitos relacionadas à dengue, elas têm notificação compulsória imediata. Bom, vamos falar aqui agora do Sistema de Informação Hospitalar do SUS, né? Que é o SISUS. Ele vai armazenar dados sobre internação hospitalares no âmbito do SUS. Eles também são informados mensalmente por todos os estabelecimentos de saúde público, conveniados e contratados que realizam internações. E esses dados são consolidados pelos municípios e estados, que após a sua análise e aprovação, eles são enviados ao DataSUS. Ele tem como fonte de informação a autorização de internação hospitalar, né, que registra todos os atendimentos provenientes de internações hospitalares que foram financiados pelo SUS, e a partir desse processamento, ele gera relatórios para que os gestores possam fazer pagamentos nos estabelecimentos de saúde. Ele também registra outro sistema de informação que nós temos é o ambulatorial. Esse sistema de informação ambulatorial, ele é responsável pela captação e o processamento das contas ambulatoriais do SUS, né? Ele tem seu documento básico, o boletim de produção ambulatorial. Ele tem também por objetivo transformar os dados ambulatoriais em informações relevantes para auxiliar a tomada de decisões de saúde. Ele foi implantado em todo o território nacional em 1995 e desde a sua implementação ele tem finalidade de registrar todos os atendimentos, procedimentos e tratamentos realizados em cada estabelecimento de saúde ambulatorial, como centros, policlínicas, centros, consultórios ambulatoriais, clínicas psicossociais. No seu documento, para casos de procedimentos de alta complexidade e altos custos, nós temos o APAC, que é uma autorização diferenciada, é uma autorização para procedimentos de alto custos e complexidade, como, por exemplo, é o caso de tratamentos oncológicos, hemodiálises. Aí todos esses tipos de tratamento, eles entram nesse outro documento, que é essa autorização para procedimentos de alto custo e complexidade. E para finalizar, só uma pequena observação,
Tanto o sistema ambulatorial do SUS quanto o sistema de informação hospitalar, hoje em dia ele foi substituído pelo CNES. Essas informações todas a gente consegue obter dentro do próprio CNES, que é aquele Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, que a gente já falou, que conseguia ver questões de procedimentos, questões de equipamentos, a estrutura mesmo física de ambientes hospitalares. Vamos falar um pouquinho também do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização, né, o CIPNI, que ele é responsável por reunir informações de vacinação de todo o país. E para isso são utilizados sistemas de informação que facilitam o acompanhamento por todos os gestores. Então, o SIPNI, ele vai registrar individualmente cada pessoa vacinada em cada sala de vacina no país. Então, ele possui todos os dados de vacinação de todos os residentes. Ele também vai permitir que os gestores envolvidos no programa uma avaliação do risco quanto à ocorrência de surtos ou epidemias, a partir de registros de imunos aplicados, né, e do quantitativo populacional vacinado. Tivemos recentemente o caso do Rio de Janeiro, que estava sofrendo um surto de sarampo, né, que teve casos de óbito. Então, com base nessa quantidade nesses dados de quantidade de pessoas já vacinadas e a quantidade, né, qual o quantitativo da população já vacinada, é possível tomar decisões para evitar que um surto se espalhe. Através do sistema também, a gente vai ser possível, ele permite também controle de estoque de imunos necessários aos administradores que têm a incumbência de programar sua aquisição e distribuição. Ou seja, com base nesses dados que tem no sistema, ele vai saber se, para iniciar uma campanha de vacinação, que seja, por exemplo, ao sarampo, com base na população que temos ainda não imunizada, não vacinada, vai me permitir saber se é necessário uma aquisição de novos imunos, ou se como fazer essa distribuição, se a quantidade que tem é suficiente para fazer toda essa distribuição dessa vacina, dessa campanha. Dentro do Sistema de Informação de Programas Nacional de Imunização, os nossos principais módulos são os boletins mensais de doses aplicadas de vacina e de movimentação de imunobiológicos, ficha de notificação de eventos adversos e também temos instrumentos de supervisão. Aqui também temos mais uma atividadezinha, né? Uma questãozinha só para a gente dar uma olhadinha, que é no que refere à questão de notificação compulsória de doenças. É incorreto afirmar. Deve-se enviar notificação de casos suspeitos, mesmo que ainda não houve confirmação de casos, para que seja possível intervir precocemente. Então, sim, essa informação está correta. A gente deve ser notificado, essa notificação, elas tem que ser, mesmo que seja apenas um caso suspeito, ela tem que ser notificada. A notificação deve ser sigilosa, exceto em casos que cause risco para a comunidade, devendo ainda assim preservar a identidade do cidadão. Também está correta a nossa atividade, essa afirmação. Essa notificação ela deve ser informada, deve ser mantida o sigilo da identidade do cidadão. O envio de notificação deve ser realizado, mesmo quando não exista casos suspeitos ou confirmados, denominado assim a notificação negativa, que é um indicador de eficiência no sistema de informação. Como a gente já viu também, é verdadeira, é necessário informar, mesmo quando não aparece nenhum caso suspeito de notificação, né, ou confirmado, tem que se informar através dessa notificação negativa. E aqui fala que o SINAS, que é o principal documento de coleta de dados de notificação. Bom, a incorreta é essa, porque os documentos de
notificação, é o documento de notificação individual e o documento individual de notificação e o documento individual de investigação. O SINASC é apenas a sigla do nosso sistema de informação sobre nascidos vivos. Bom, aqui finalizamos nosso breve resumo sobre a disciplina, só para recuperar aqui mais ou menos o que a gente aprendeu na disciplina. E muito obrigada. Olá, boa noite a todos. Professora Arielle, os alunos todos elogiaram muito a prática da senhora, mesmo sendo o primeiro webinário, a senhora falou muito bem, explicou muito bem, então eles elogiaram. Vou começar com algumas perguntas, algumas questões, e aí a senhora pode me interromper para estar explicando. Parabéns a todos os cursistas e os professores mediadores aqui presentes. O aluno José Pedro, ele está parabenizando pelo primeiro binário e está dando um show de apresentação. Obrigada. O Vanildo também disse a mesma coisa, ele falando que essa aula está sendo muito boa, muito explicativa. Muito obrigada. A Veralícia disse que gosta muito de participar dos webinários porque tira as dúvidas e ajuda a fazer as provas. Uhum. E o aluno José Pedro, que agora eu ouvi aqui, que ele já é desde o ano de 1998, ele já é um agente de combate a endemias, ele disse que o DataSUS criou uma nova ferramenta, o CIS-PNCD. Agora, em cada quarteirão que eles trabalham, vai ter o RG monitorado, via satélite. Já começou a fazer isso em Teófilo Otoni, que aí coloca o RG da pessoa e as coordenadas geográficas e já mostra cada um lá no local. A senhora tem alguma coisa para falar desse programa? É muito novo? Então, eu não tenho informações a respeito dele. Eu desconheço esse programinha novo que ele estava falando aí. Vou pesquisar, vou procurar me informar a respeito dele, né? Porque para falar a verdade, eu não conheço mesmo, não sei como funciona mesmo ele, tá? Mas ele disse que é um programa muito novo, que está sendo praticado agora, mas que parece que vai ser muito interessante, porque aí vai zonear e vai perceber em quais locais que eles foram, né? Através do RG da pessoa. Tomara que seja aí para o Brasil inteiro, né? Que seja expandido, né? Em nível nacional mesmo. Isto. A professora, a aluna Terezinha Ramos perguntou: somente o médico pode constatar o óbito? Acho que a senhora até falou aí, mas é bom deixar claro, né? Sim, igual eu expliquei lá. Se houver médico na cidade, quem tem que atestar o óbito é apenas ele, a não ser em casos que não haja médico nenhum, não haja unidade, hospital, né? Porque para ter um hospital tem que ter um médico responsável, tem que ter um médico 24 horas, tem que ter pelo menos um médico. Em caso de cidades, locais que não exista hospital, que aí esse registro, esse atestado é feito em um cartório com duas testemunhas, mas tem que ter, ou em cidades que tem médico, hospital, tem que ter, quem atesta é o médico. Então, Terezinha, então se tiver o médico, tem que ser pelo médico, senão em locais muito distantes, em locais, ribeirinhos, ou em locais que não tem como chegar a tecnologia, ou que não tem nenhum posto de saúde, aí, como a senhora falou, tem que ter duas testemunhas e o cartório, né? Exatamente, tem que ter, são locais também que tem que ter um cartório, né? E o José Pedro acabou de colocar aqui que ele é um sistema que já existe há muito tempo. Ele é um sistema para melhorar o reconhecimento geográfico das áreas. É interessante, né? Minas Gerais mesmo, são várias minas e dentro de uma Minas Gerais, né? Exato. Um projeto interessante. Essa foi uma pergunta minha aqui
até que eu fiquei muito em dúvida, mas agora acho que já está dando para esclarecer. Em locais muito distantes, sem acesso à energia ou a tecnologias, como é que faz essas notificações? Elas são feitas manualmente mesmo, e eu imagino eu que sejam encaminhadas. Elas levam geralmente um tempinho maior, mas não sei te falar se encaminham para algum ponto mais próximo, né? Uma cidade, um distrito mais próximo que tenha essas informações que possam fazer essa notificação mesmo. Ah, sim. É, deve ser mesmo, né? Com alguma cidade mais próxima, um local mais próximo, porque a gente sabe que o nosso Brasil é muito grande, e tem locais que ainda não tem mesmo, né? É uma, Internet, não tem condições nem de ter energia. Infelizmente, ainda tem essa realidade. sim, É, o aluno Cleiton também parabenizou pela aula, pelas explicações, que pode viu? continuar, que foi muito bem. Obrigada. E a Marilene também falou da aula muito boa. O aluno Cleiton, se a Suiane também puder responder, perguntou, e até aqui no chat eles perguntaram, mas é bom explicar para todo mundo. Para ser um agente de combate de endemias, é só a prefeitura que contrata? Ou tem algum outro local que contrata? A não ser que a prefeitura terceiriza, né, esse serviço, mas é feito pela prefeitura de cada local, viu? A não Ah, ser que sim. precise de uma demanda maior, algo do tipo, aí eles podem estar terceirizando sim o serviço, viu? Ah, ok, Cleito. Já tinham até colocado aqui o José Pedro, o Ivanildo, que já são muito tempo, né? Eles já tinham colocado mesmo. É que são as prefeituras, os gestores municipais que têm que colocar. E aí, para finalizar, o José Pedro ainda falou que o RG é como se fosse identificação, e a aluna Milena termina explicando, falando que parabéns, a aula foi maravilhosa, parabéns, professora, e tudo de Obrigada. bom. E eu deixo aqui meu agradecimento à Suiane, a todas as professoras mediadoras, aos professores do curso e aos cursistas. A gente vai ficar com saudades, porque está terminando o curso, né? Então, a gente É, até o dia 10, depois tem as recuperações. Uma boa noite a todos, tudo de bom e um bom final de semana. Passa a vez para a Suiane. Boa noite, Ana. Também queria agradecer e parabenizar a Arielle pela apresentação. Só obrigada. deixar um recadinho que a Arielle, ela vai estar novamente no chat amanhã de 7 às 9. Então, se alguém ficou com alguma dúvida, pode estar esclarecendo com ela pessoalmente, tá bom, pessoal? No mais, é isso. Desejo uma boa noite a todos. Tchau. Quero agradecer, muito obrigada pela participação de todos vocês no curso, muito obrigada pelas palavras de incentivo. Peço desculpa se algum erro, nervosismo, primeira vez, tudo. Pretendo melhorar muito e espero encontrar vocês novamente aí. E só confirmando também, ressaltando o que a Suiane falou, amanhã, 19 às 21, estarei disponível para caso haja alguma dúvida ainda a respeito do conteúdo, tá bom? Certinho. Boa noite a todos, obrigada e até mais. Até.